Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje, em História Geral, nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial, a guerra na Ásia, a guerra no Pacífico, onde o Japão foi digamos, a potência fundamental no sentido de o projeto expansionista japonês ter sido colocado em prática de forma mais radical nesse momento. Vamos finalizar a questão da guerra na Ásia, que põe fim definitivamente à Segunda Guerra Mundial, e trabalhar muito rapidamente, só uma pincelada inicial, as consequências da Segunda Guerra Mundial, tema que trabalharemos, né, com maior extensão, aliás, com uma grande extensão, no tema geral Guerra Fria, que será o próximo tema depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Imediatamente, então, vou compartilhar a minha tela com vocês, tá? Para que a gente possa mostrar aqui através dos esquemas de aula, isso, o nosso caminho de apresentação. Então, temos Segunda Guerra Mundial, vimos os antecedentes, assim, lá na Europa, vimos a questão da guerra em si no continente europeu, tá certo? E primeiro momento as vitórias alemãs, segundo momento as vitórias dos chamados aliados, a entrada dos Estados Unidos no conflito, não é isso? Todo o problema gerado pelo projeto da solução final, né, em relação à questão judaica, os campos de extermínio, que foi uma marca que a Segunda Guerra Mundial deixou muito claramente para a história da humanidade, tudo bem? E hoje nós trabalharemos então a Guerra Asiática. Antecedentes, então vamos relembrar. Tá? O Japão, a partir da dita Revolução Meiji, ou Era Meiji, 1868, tudo bem, iniciou um processo de modernização, de construção de um capitalismo, né, bastante, digamos, forte, né, para a região. Em 1895, esse capitalismo razoavelmente constituído, capitalismo industrial e financeiro no Japão, ele começou um projeto de expansão. Tá? 1895 conquista territórios na China, depois faz a guerra contra o Império Russo, 1904, 1905, derrota os russos, consegue, né, o protetorado, estabelecer um protetorado na Coreia, consegue as Ilhas Sakalinas, as Ilhas Kurilas, né, e depois disso começa o projeto a partir de 1912, a morte do imperador da Era Meiji dá origem a uma nova era, um novo imperador, e o projeto da chamada Zona de Coprosperidade na Ásia, que poderia ser falado também a partir de um slogan que era a Ásia para os asiáticos. Bem, mas esse projeto da Ásia para os asiáticos era um projeto claramente expansionista. Tá certo? O Japão participou da Primeira Guerra Mundial ao lado da Entente, exatamente pelo temor britânico e francês, que tinham colônias por toda a Ásia, né, de que os japoneses se aproveitassem dessa fragilização que os governos europeus, francês e britânico, estavam tendo diante da situação da guerra na Europa e invadissem territórios coloniais desses dois países. Então, para que isso não acontecesse, os governos da França e do Reino Unido ofereceram vantagens ao Japão caso entrasse para a Entente, vantagens inclusive territoriais, como a ampliação de domínios em relação às colônias alemãs, que seriam entregues, colônias alemãs na Ásia, né, que seriam entregues aos japoneses, a questão do porto alemão na China, que também seria entregue aos japoneses, e várias outras questões. Porém, tá, embora parte dessas decisões ou dessas promessas tenham sido mantidas, algumas não foram por britânicos e franceses. E os japoneses vivenciaram também, né, um momento de acreditar que tinham sido traídos, né, na Conferência de Paz de Paris pelas potências ocidentais, no caso, o Reino Unido, a Inglaterra e também os Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos teriam também interesses fortes no Pacífico. A década de 20 decorre no Japão, né, como uma série de problemas referentes à economia, à reconstrução da economia, enfim, e os efeitos da crise de 29
fortalecem tendências mais militaristas no Japão, que vem a única forma de superar a crise, ocupar territórios que pudessem fornecer matérias-primas para o projeto japonês, matéria-prima e mão de obra. Então, o primeiro momento agressivo do Japão é a ocupação da Manchúria chinesa, em 1931, que violava os princípios da Liga das Nações, do qual o Japão fazia parte. Mas, diante dessa situação, a Liga reagiu muito fragilmente e o governo japonês resolveu se retirar da Liga das Nações também, não dando mais importância à organização. Em 1937, os japoneses invadem o centro-sul da China e controlam, então, outra grande parte do território chinês. Por exemplo, então temos aqui o Japão lá na origem, a absorção das Ilhas Kurilas, das Ilhas Sakhalinas, da Coreia, a Manchúria em 31 e o centro-sul da China em 1937, a partir de 37. Tudo bem? Ora, com o início da guerra na Europa, em 39, e quando em 40, maio de 40, a França foi invadida pelas tropas alemãs e formou-se a França de Vichy, ou seja, relembrando, o centro-norte da França ficou sob controle direto do governo militar alemão, enquanto que o centro-sul ficou sob controle dos fascistas franceses. Tudo bem? Essa França, os colaboracionistas, faz um acordo com o governo japonês. E esse acordo é que permite a ocupação da Indochina francesa está aqui, em 1940 pelos japoneses. Inicialmente a ocupação foi aqui, na região de Tonkin, e posteriormente essa ocupação se estendeu para toda a Indochina francesa. Perfeito? Então, houve um avanço do domínio japonês na Ásia. Tá? A seguir, em 1941, foi assinado um pacto de neutralidade entre o governo japonês e o governo soviético, porque houve tensão entre o governo soviético e o governo japonês aqui na região da Mongólia, na fronteira entre Mongólia, Manchúria e União Soviética. Tá? Houve ali algumas escaramuças militares, mas quando a partir de 41 o governo japonês entendeu que o seu maior adversário eram os Estados Unidos, assinou um acordo daquele modelo que tinha sido assinado entre Hitler e Stalin em agosto de 39, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, para não ter problemas, os japoneses, numa nova frente de guerra com a União Soviética. E depois de assinado esse pacto, o caminho do governo japonês foi entrar num conflito com os Estados Unidos, que também via o avanço japonês com muita preocupação. O governo Roosevelt tomou uma série de medidas de boicote contra a economia japonesa, houve uma escalada de tensão, até que em dezembro de 1941 os japoneses atacaram a base naval norte-americana no Havaí, em Pearl Harbor, o que deu origem à intervenção norte-americana no conflito e com a consequência para a guerra europeia, porque Hitler, depois que Roosevelt declarou guerra ao Japão, Hitler declarou guerra aos Estados Unidos e Mussolini seguiu seus passos. Então os Estados Unidos passaram a vivenciar uma guerra de duas frentes, uma na Ásia e outra na Europa a partir desse momento. Tudo bem? Naquele instante em que a frota militar norte-americana no Havaí sofreu uma forte destruição, é o episódio de Pearl Harbor, aqui uma das fotos mais famosas, tá certo? De surpresa o ataque japonês, tudo bem? Apesar de não ter destruído completamente a frota de guerra norte-americana, ela causou danos bastante consideráveis. E vocês olhando esse mapa, entendem claramente que a guerra na Ásia é uma guerra em que a marinha de guerra é fundamental. Então, a reconstrução da frota naval norte-americana no Pacífico passou a ser uma prioridade do governo dos Estados Unidos. A economia norte-americana é colocada a funcionar a pleno vapor, tudo bem? E consegue rapidamente repor a construção desses navios de guerra. Mas, enquanto isso não acontece plenamente, os japoneses avançam e conquistam as colônias inglesas, como, por exemplo, Hong Kong, não é isso? Como, por exemplo, Singapura, Malásia, Birmânia, conquistam a ilha de Guam,
norte-americana e conquistam as Filipinas, que era um protetorado norte-americano, e avançam sobre as Índias Orientais Holandesas e ocupam uma parte delas, o que hoje é a Indonésia, e posteriormente avançam em relação à própria Oceania, Nova Guiné, e pretendem, quem sabe, a Austrália. Tá? É a partir desse momento, a partir de 42, tá, que a reação norte-americana começa a se fazer mais forte. A Batalha de Midway, tá, é uma batalha importantíssima no meio do Pacífico, o nome está dizendo, Midway, tá aqui, as ilhas Midway, entre o Havaí e o arquipélago japonês. Aqui houve um confronto entre uma parte importante da frota de guerra japonesa e a nova frota da Marinha de Guerra norte-americana, que terminou com uma ampla vitória norte-americana. O domínio do Pacífico começa a acontecer a partir daí para os Estados Unidos da América. Tudo bem? Isso muda o curso da guerra. Então, de novo, num primeiro momento, vitórias japonesas, num segundo momento, as vitórias norte-americanas. Só que a guerra no Pacífico se faz a um custo muito alto. Tomar essas ilhas significa desembarcar soldados para lutar contra o exército japonês, que está entrincheirado. Tudo bem? Cada desembarque desse causava um número de baixas considerável para o exército norte-americano, para a marinha norte-americana, e tudo isso gera, né, um processo de desgaste, né, da guerra na visão americana. Tudo bem? Essas vitórias vão sendo conquistadas, ou seja, o recuo que você percebe aqui, a partir de 42, né, dos japoneses nas diversas frentes de guerra, é uma realidade, só que tem aquela questão célebre de que o soldado japonês ele não se rende, ele luta até a morte. Cada batalha, a batalha de Iwo Jima, a batalha de Okinawa, custaram muitas baixas aos norte-americanos. Então, o presidente Truman, com a questão da arma atômica, da bomba atômica, que já tinha sido um sucesso em julho de 45, um teste realizado no deserto do Novo México, ele resolveu utilizar as bombas em Hiroshima e Nagasaki, causando uma destruição gigantesca nessas cidades. Tudo bem? Abre-se uma nova era, sem dúvida nenhuma. O argumento norte-americano do presidente dos Estados Unidos para as bombas, primeiro em Hiroshima e depois em Nagasaki, era a necessidade de obter a mais rápida rendição por parte do governo japonês, porque senão isso custaria, né, vidas norte-americanas. Existem historiadores que afirmam que tudo bem, isso é uma verdade, mas tem um outro componente. Já apareciam as primeiras tensões entre Estados Unidos e União Soviética, e seria então uma espécie de mensagem para os soviéticos: nós temos, nós norte-americanos, uma arma de um poder destrutivo gigantesco que vocês não têm. Então, aqui nós temos algumas fotos, a Batalha de Iwo Jima, essa foto é clássica. Aqui, a cidade de Tóquio, depois de um bombardeio com bombas incendiárias em abril de 1945 por parte da aviação americana, e aqui a cidade de Hiroshima após a bomba. Você vai verificar que, se pesquisar, em Tóquio morreram, principalmente causado pela inalação de fumaça dos incêndios gerados pelas bombas incendiárias, cerca de 120 mil japoneses. Em Hiroshima, no impacto da bomba, teriam morrido cerca de 60 mil. Porém, enquanto aqui, em Tóquio, foram milhares e milhares de bombas, aqui foi uma única bomba que causou toda essa destruição. Por isso, né, é consenso de que uma nova era está surgindo na questão dos conflitos, que é a questão da era nuclear com poder de destruição gigantesco. Para aqui, a bomba em Hiroshima, aqui os japoneses escutando pelo rádio, né, o discurso de rendição do imperador, e aqui a rendição no coraçado Missouri, né, diante do general MacArthur, que passou a ser o plenipotenciário norte-americano para governar o Japão no pós-guerra. Aqui, só um detalhe, se quiserem, essa história é fascinante. Tá? O último soldado japonês que lutava a Segunda Guerra Mundial se rendeu em março de 74. Aqui está a rendição dele, tudo bem? Esse Hiro Onoda, que depois veio até viver no Brasil, tá certo? E é uma história interessante, vocês podem pesquisar na internet, tem
toda a história dele, mas só para mostrar, para relembrar que o soldado japonês não se rendia e que, portanto, essa foi uma das justificativas para o governo norte-americano ter jogado as bombas nas cidades japonesas. A nova ordem internacional, aqui vou colocar muito rapidamente as consequências do conflito, uma nova ordem que é a bipolaridade, Estados Unidos e União Soviética, trabalharemos isso com detalhe na Guerra Fria, no estudo de Guerra Fria. Os Estados Unidos eram uma potência econômica e militar. A União Soviética se transformará numa superpotência militar quando também dominar a tecnologia nuclear, mas em campo econômico, a sua economia nunca teve capacidade de competir com a economia norte-americana. Também a marca da guerra, do final da guerra, foi o declínio das potências imperialistas europeias, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Bélgica, se fragilizam e, portanto, o movimento pelas independências na África e na Ásia, nessas regiões coloniais, vai ganhar força no meados da década de 40, década de 50, década de 60. Estudaremos com detalhe esse tema em processo de descolonização. E, por último, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que vocês podem ver aqui a estrutura organizacional dela, tá? E que o objetivo era ser uma organização para impedir um novo confronto total, uma nova guerra, uma terceira guerra mundial, que poderia, inclusive, destruir o próprio planeta a partir de um determinado momento. A ONU foi fundada na Carta da Conferência de São Francisco, né, em junho de 1945, sua primeira reunião foi em outubro do mesmo ano. Tá? Trabalharemos, repito, todos esses novos temas no tema Guerra Fria e naqueles que seguiremos apresentando para vocês durante esse ano. Tá bom? Desejo que todos estejam em paz e saúde e encerro hoje por aqui esse nosso encontro. Tá?